Olá pessoal, meu nome é Luísa, eu sou nutricionista e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns mitos e verdades relacionados à saúde cardiovascular. Se vinho realmente faz bem para o coração, se margarina é melhor do que manteiga, se você tem hipertensão você precisa cortar todo o sal da sua alimentação e mais algumas outras coisas que a gente ouve por aí. E o primeiro mito que a gente vai falar é: margarina é melhor do que manteiga para a saúde do coração. Gente, isso é um mito. Não tem como a margarina, sabe, ser melhor para o coração. E por que disso? Vamos pensar na composição. A manteiga, ela é feita basicamente de creme de leite batido e pode ser adicionada, né, de sal e alguns aditivos naturais. A margarina, ela é feita através de um processamento de óleos refinados até atingir uma textura sólida e ela precisa passar por alguns processos químicos, por exemplo, hidrogenação, que pode gerar gordura trans, e interesterificação, que também vai gerar compostos prejudiciais para a nossa saúde. Então, enquanto a manteiga ela é minimamente processada, a margarina é um alimento, um produto, né, ultraprocessado. Então, por aí a gente já vai preferir a manteiga, tá bom? Porque o que a margarina gera, né, nos seus processos químicos, os aditivos químicos também adicionados à margarina para chegar na cor e textura da manteiga, também vão ser prejudiciais para a nossa saúde, sendo mais pró-inflamatórios, mais pró-oxidativos, tá? Então não é interessante consumir por conta disso. Uma outra questão é que enquanto a manteiga tem alguns nutrientes que vão ser importantes para nós, como vitaminas lipossolúveis, igual vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, a margarina vai ser rica em ômega 6, que é um ácido graxo pró-inflamatório. O que acontece? A gente precisa de um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3, de 1 para 1, de 2 para 1 ou até 3 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Mas a nossa alimentação hoje, ela tem cerca de 20 a 30 para 1. Então, 20 a 30 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Então, a gente fica com um balanço muito mais pró-inflamatório do que anti-inflamatório. Então, incluir um alimento ou um produto que tenha mais ômega 6 ainda não é interessante para a nossa saúde, tá? E fora, né, todos os malefícios que a margarina traz, igual eu falei, né, para a saúde cardiovascular, sendo pró-inflamatório, trazendo radicais livres. A margarina também, ela tem um sabor artificial, né, enquanto a manteiga já tem um sabor rico, natural, e é usada amplamente na gastronomia. Então, assim, se você ouvir por aí que margarina é melhor do que manteiga para o coração, isso não é verdade. E aí tem algumas pessoas que falam, né, mas tem alguns tipos de margarina que não tem gordura trans. Como eu falei, né, a gordura trans vai ser gerada por um processo de hidrogenação, mas mesmo que não tenha se utilizado desse processo para fazer determinado tipo de margarina, outros processos químicos utilizados, né, para chegar na textura, na cor parecida com a de manteiga, vão gerar compostos prejudiciais para a nossa saúde também. Você pode simplesmente pegar uma manteiga, pegar uma margarina e olhar para a lista de ingredientes dela. A gente sempre recomenda consumir alimentos que tenham poucos ingredientes e que tenham nomes que você conheça. E aí, se você olhar para a lista de ingredientes desses dois alimentos, você vai perceber e vai ficar claro qual você deve escolher, que vai trazer benefício para a sua saúde e qual vai trazer prejuízo. Então esse é o primeiro mito aqui para que a gente vai desvendou assim, né, e esclareceu para você não ser confundido e enganado e achar que comendo determinado alimento, substituindo, você vai estar fazendo bem para sua saúde, enquanto na verdade você está fazendo mal para ela. O segundo mito que a gente vai falar aqui é: quem tem hipertensão, pressão alta, tem que cortar todo o sal da alimentação. Bom, isso não é uma verdade. O que acontece? Mais importante, né, do que pensar só no sódio, né, a gente precisa pensar no equilíbrio entre sódio e potássio, porque o potássio ele vai competir com a absorção renal do sódio. Então vai ajudar a controlar a pressão, né? O potássio ajuda a controlar a pressão, então aumentar a ingestão de banana, de abacate, de vegetais verdes escuros vai aumentar a sua ingestão de potássio. E o sal ele é importante para o nosso corpo também, para regular os líquidos corporais, regular impulsos nervosos, regular a contração muscular. Ele é importante, mas o excesso pode fazer mal. Só que assim,
Uma questão que a gente precisa levar em consideração é que você não precisa fazer uma comida completamente sem sal, né? Cortar completamente o sal da sua alimentação, porque o que mais importa, como eu falei, é o equilíbrio, e o que mais vai interferir na hipertensão não é o sal que você coloca na sua comida, mas é uma alimentação pró-inflamatória, cheia de ultraprocessados, de industrializados, de fast food, de alimentos que tem muito sódio ali escondido, né? Que são esses alimentos industrializados, porque eles precisam ser preservados. Então eles colocam muito sódio na indústria, põe muito sódio ali escondido e que o seu paladar vai aceitar uma quantidade que você não aceitaria se você colocasse na sua comida, porque ninguém consegue comer uma comida muito salgada. Então, primeira coisa, isso vai ser o mais prejudicial para a sua pressão, tá? Então, se você tem hipertensão, a primeira coisa que você tem que fazer é mudar essa dieta, a sua alimentação. Segundo, carboidratos refinados e excesso de açúcar também vão aumentar a resistência à insulina e piorar o controle da pressão. Então, evitar açúcares e carboidratos refinados, porque eles também têm um impacto muito grande na pressão arterial. O sedentarismo, o estresse e um sono ruim também vão ser prejudiciais para a pressão arterial. Então, mais do que simplesmente cortar o sal, fazer uma comida completamente sem sal, você precisa trabalhar esses outros pontos, tá? Agora, é para exagerar no sal? Não, né? A gente não vai exagerar no consumo de sal. Tem outras formas, né, de a gente temperar a comida com temperos, ervas, especiarias naturais. Mas você pode continuar usando o sal. Uma sugestão que eu sempre dou é utilizar o sal grosso marinho, que você pode comprar e moer, né, ao invés do sal refinado. Você pode moer esse sal e utilizar. E o seu próprio paladar consegue controlar isso, porque normalmente a gente consegue comer um alimento muito doce, com muito açúcar, mas a gente não consegue comer um alimento muito salgado, que passou o limite, tá? Então a gente consegue manter esse equilíbrio quando é a gente que prepara os nossos alimentos. Agora, para alimentos industrializados, o excesso de sódio realmente é prejudicial, né? Porque tem muito sódio ali. E esses outros pontos que eu falei, se você tem hipertensão, que você precisa levar em conta, tá? Então, fique tranquilo em relação a essa questão do sal, se você faz esses outros ajustes na sua rotina, nos seus hábitos. O terceiro mito que a gente vai falar aqui é que quem tem colesterol alto precisa cortar todos os tipos de gordura. Gente, isso não é verdade. O principal vilão para colesterol alto, para um perfil lipídico alterado, na verdade são outros hábitos e não tanto as gorduras. A gente vai pensar no principal vilão como açúcar e carboidratos refinados, piorando a resistência à insulina, elevando a glicose, elevando a insulina no nosso sangue, tá bom? Outra coisa que a gente vai pensar, sedentarismo, estresse, sono ruim. Isso é pior para o colesterol do que as gorduras. Mas claro, né, a gente não vai contar todas as gorduras, mas a gente vai escolher melhor as gorduras que a gente vai comer, porque elas também vão ter um impacto no colesterol. Mas esses outros hábitos que eu falei, né, melhorar a alimentação para que não seja uma alimentação cheia de açúcares, carboidratos refinados, como pão, bolo, macarrão, biscoitos, alimentos processados, ultraprocessados, doces, sorvete, sobremesa, tá? Refrigerante, suco de caixinha, tá? Bebidas alcoólicas também. Então, evitar isso. Se exercitar, controlar o estresse, dormir bem, isso vai melhorar muito o seu colesterol. E, como eu falei, utilizar gorduras boas, como azeite, abacate, as castanhas, sementes, óleo de coco, manteiga também pode ser usada. E a gente vai evitar o quê? Gordura trans, basicamente, que vai vir basicamente de alimentos ultraprocessados, tá bom? Então, se você tem um colesterol alto, você precisa trabalhar nesses outros pontos da sua rotina, da sua vida, e não só focar nas gorduras, achando que não pode comer nenhuma gordura, que a gordura vai te fazer mal e que vai prejudicar o seu coração, tá bom? Esses outros hábitos que eu falei vão impactar muito mais o seu colesterol. O quarto mito que a gente vai falar hoje é que beber vinho diariamente faz bem para o coração. Bom, o vinho, né, principalmente o vinho tinto, tem resveratrol e daí sairia o benefício dele para a nossa saúde cardiovascular, porque realmente o resveratrol faz muito bem para o nosso coração. Mas o vinho é uma bebida alcoólica e o álcool ele vai trazer muitos danos, né, muitos prejuízos para o nosso corpo de maneira geral.
Então ele vai aumentar a inflamação, aumentar o estresse oxidativo, trazer danos para o fígado, aumentar o risco de câncer, piorar a saúde mental, piorar o sono. Então, assim, não compensa você beber o vinho para ter os benefícios do resveratrol, porque você precisaria beber quantidades absurdas, litros e mais litros de vinho, que obviamente seria prejudicial para a saúde, principalmente pela presença do álcool. E não existe uma quantidade de álcool segura que a gente pode recomendar falando, não, esse aqui é uma fonte segura, é uma quantidade segura, pode beber, tá? É muito melhor você ter os benefícios do resveratrol consumindo outras fontes, como as frutas vermelhas, o chá verde, o cacau, tá? E o possível benefício que o vinho traria pode ser substituído por hábitos de vida mais saudáveis, como uma dieta anti-inflamatória, exercícios físicos regulares, né, uma boa noite de sono, um controle do estresse. Então, tudo isso vai substituir o benefício, né, o possível benefício que o vinho traria, muito mais, vai ter muito mais benefício para o seu coração, tá bom? O quinto mito que eu trouxe para vocês hoje é que óleos vegetais como soja ou canola são mais saudáveis para cozinhar. Gente, esse tipo de óleos refinados, né, como soja, canola, milho, girassol, eles são extraídos das sementes em altas temperaturas e utilizando solventes químicos, o que vão gerar substâncias tóxicas para o nosso corpo e também reduzir o valor nutricional desses alimentos. Além disso, esses óleos eles são instáveis ao calor, o que pode gerar radicais livres, aldeídos e acroleína, que também são substâncias prejudiciais para o nosso corpo, associadas a doenças cardiovasculares e neurodegenerativas. Então, esses óleos vegetais refinados não são a melhor escolha para se cozinhar. Você pode preferir o azeite, ou mesmo a manteiga, óleo de coco, ou até banho de porco, se você souber a procedência. Essas opções são melhores para cozinhar do que esses óleos vegetais refinados. E o sexto e último mito que eu queria comentar aqui com vocês é que o açúcar não tem relação com doenças cardiovasculares. Como eu falei, um dos principais vilões para problemas cardiovasculares é o consumo de açúcar e carboidratos refinados, né, como pão, macarrão, bolos, biscoitos, doces, sobremesa, sorvete, as bebidas, né, açucaradas como refrigerante, sucos. Então eles vão ser o principal vilão, vamos dizer assim, para problemas cardiovasculares, aumentando o risco de hipertensão, obesidade, depósito de gordura visceral, que também aumenta o risco de doenças cardiovasculares, piora, né, a resistência à insulina, está relacionado com diabetes também, e todas essas doenças metabólicas, né, como câncer, obesidade, diabetes, síndrome metabólica, doenças cardiovasculares estão ligadas, elas são conectadas. Então, cuidar da alimentação, evitando esse tipo de alimento, é uma das melhores coisas que você pode fazer para ter um coração saudável, evitar essas doenças que são a maior causa de morte no mundo. Então, a base da sua alimentação ela vai precisar ser frutas, verduras, legumes, alimentos minimamente processados e in natura, tá? Cereais integrais, sementes, castanhas, tubérculos, chás, ervas, especiarias, tudo isso, tá bom? Bom, esses foram os 6 mitos que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês tinham. E se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com quem você sabe que ainda não sabe dessas informações. Também se inscreva aqui no canal para acompanhar conteúdos relacionados à nutrição, saúde, bem-estar, prevenção de doenças. E se você deseja ter um acompanhamento nutricional comigo, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição do vídeo. Você pode usar para agendar e iniciar o seu acompanhamento. Então, um beijo e até o próximo vídeo.